Hoje é dia de comemorar o aniversário de 80 anos do Tigre Campo Larguense. Fundado em 30 de maio de 1945 por um grupo de amigos apaixonado por futebol, o Internacional Esporte Clube torna-se uma das maiores referências do esporte amador do estado. O time, carinhosamente apelidado de Tigre, soma 31 títulos da Liga Campo Larguense, 6 taças Paraná, um sul brasileiro conquistado em 2011, além da Série A3 de 2001 e a Taça Paraná. A Taça dos Campeões, né? A Taça dos Campeões em 2003. A Taça do Centenário também de Campo Largo em 1971. Então essa é a história deste rico internacional, o Tigre, o Alvinegro Campo Larguense, A origem do clube remonta a uma antiga rivalidade entre os dois clubes, né? Que foi a que frequentava os bares da cidade, onde surgiram os times de Inter e Fanático, protagonistas da maior disputa esportiva de Campo Largo até os dias de hoje, inclusive uma das maiores disputas um dos maiores clássicos do futebol amador do estado do Paraná, né? O primeiro campo do Internacional localizava-se onde funciona a Escola Reino da Loucinha e o CIOSP. Em 1967, o clube mudou-se para o atual endereço, onde está situado o estádio Atílio Jonedes, apto inclusive a receber jogos oficiais aí do futebol profissional. Antes da mudança de nome, da década de 1990, o estádio levava o nome de José Pedro Caro Preso, o primeiro presidente do clube. A atual denominação homenageia Atílio Jonedes, o seu Tico, ex-presidente do Internacional, reeleito por 24 vezes entre 65 e 2007. Figura central da história do clube e da cidade. Seu Tico foi reconhecido como o título de benemérito do futebol pela Federação Paranaense. Seu falecimento em 20 de setembro de 2015 deixou um legado que ultrapassa as 4 linhas e permanece vivo na memória da comunidade esportiva local. Aos 80 anos, o Tigre continua sendo símbolo de resistência e paixão, inspirando, gerações e mantendo viva a chama do futebol amador em Campo Largo. O clube, que já foi muito bem dirigido pelo filho Ronaldo Jonedes, o Neguinho, também hoje os netos, do eterno seu Tico, seguem comandando o clube. Thiago Rogins como presidente, Rafael como diretor, que também já foi presidente, então seguem aí a tradição da família. Nesta sexta-feira, então, 30 de maio, o Internacional Esporte Clube, conhecido como Tigre Campo Larguense, comemora seus 80 anos de fundação. É um clube com símbolo de paixão e tradição, carrega a rica história de conquistas e uma forte ligação com seus torcedores alvinegros. E quando a gente fala de Internacional, a gente fala de uma história extremamente rica, Rica em vitórias, conquistas, mas principalmente de legado. E falando em legado, tá aqui um deles, Thiago Roginski, presidente. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Célio. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde especial à família internacionalista aqui de Campo Largo. Falando em legado, a gente sempre vai lembrar do nome de Atílio Jonedes, seu tio, que dedicou quase metade, um pouco mais da metade da sua vida aí ao clube, Célio? Sem contar tantos outros que passaram sendo diretores, jogadores, familiares, torcedores, enfim. É um clube da cidade, é um clube que hoje está fazendo 80 anos de história, de títulos, e muito mais que isso é representar a nossa Campo Largo a nível paranaense e brasileiro, Célio?
E o que é legal, Thiago, quando a gente vai contar a história de uma rica história como a do Inter, é você ver nessa semana, por exemplo, o Veinho lá completando 90 anos com a camisa do Internacional, né? O seu Ayrton. Sim, é por essas e outras que a gente continua o legado, né? Você veja a alegria dele em vestir a camisa, externar o sentimento de paixão pelo clube, né? E assim como ele, tantos outros, né? Desde uma pequena criança com 6 anos que está entrando na escolinha do Internacional ali, vestindo a camisa preta e branca pela primeira vez, e já digo, se apaixonando pelo clube e colocando como uma identidade no futebol, né? Isso não tem dinheiro que pague, né, Célio? Esse legado que a gente vem trazendo e vem conduzindo da melhor forma ali nas cores preta e branca. Pois é, como eu disse que no início do programa, fundada em 30 de maio de 1945, são 31 títulos campolarguenses, Thiago. Sim. E você faz parte de muitos, né? Faz parte de muitos. Eu já estou, né, no clube há quase 30 anos, né, Célio? Então, que eu vivo o clube ali desde que o meu avô me pegou pela mão e vamos até lá, assim como ele fez com outros primos. Ainda como também. Criança tirando foto, né? Tirando foto, participando dos treinos, depois vinha ser atleta, daí acabei me lesionando e saindo do futebol e ficando na diretoria, né? Você sabe que eu lembro bem de você como atleta, né? Sim. A gente teve uma participação bacana. E era um dos poucos netos que iria jogar bola, né? Porque os outros não se interessaram muito, né? Teve alguns que foram um pouco mais ali, mas alguns foram pro handebol, outros esportes, né? E assim pra frente, né? E interessante que eu lembro bem de uma passagem minha até ali como jogador, foi ter alcançado um campeonato de júniors, né? Naquela época com o treinador Marquinhos Santos, que foi aqui que ele startou a carreira como treinador. Pronto, grande Marquinhos Santos, hoje pelo futebol pelo mundo aí, né? Isso mesmo. Então, muitas pessoas, já tiveram passagem aqui pelo clube, né? Muitos atletas profissionais, ex-atletas profissionais, enfim. O Inter sempre foi um grande clube que sempre deixou as portas abertas e tem portas abertas aonde vai, né, Sérgio? E nessa história de Inter, existe o fanático, né, Thiago? Porque a ligação entre os dois clubes se volta à grande rivalidade que fez os dois clubes fortes, né? Sim, tanto que a diferença é... Meses, né? 6 meses, né? De criação, isso. O Fanático surgiu, um pouquinho depois já surgiu o Internacional. E eu citei essa duplicidade e essa rivalidade para citar também que durante essa trajetória a gente viu, inclusive, jogadores, muitos jogadores craques de bola jogando nas duas equipes, né? Sim, com certeza. Teve muitos que se revelaram no Inter, acabaram indo jogar no Fanático, posteriormente alguns que se criaram no Fanático, vindo a jogar e vestir as cores do Inter, enfim... eu vejo que Campo Largo no cenário do futebol amador com o Internacional e propriamente o Fanático escreveram uma história brilhante com acho que é a maior do estado, né? Eu acredito que sim. A maior do estado porque se trata de uma rivalidade, de um clássico que nenhuma cidade tem, né? Não tem. Nem Curitiba, se você analisar, eles não conseguem igualar, até porque se você tem um Trieste, por exemplo, hoje com 12 ou 11 Taças Paraná, né? Mas daí não se iguala ao grande potencial de conquista que tem Internacional e Fanático junto, né? Com certeza. Inclusive o Internacional, lá no ano de 2001, ele foi o campeão da Série A3, que era como se fosse hoje uma 4ª divisão profissional, né? Tanto que na época foi campeão em 2001 e teve a opção de ir ou não para o profissional, né? Exatamente. Foi uma conquista do futebol amador, acho que é a única, né? Foi a única, foi o único ano que teve essa possibilidade, né? O Internacional, diga-se, com atletas de Campo Largo, né? Da nossa cidade. Exato, foi um efeito realmente fantástico, né? Foi mostrado pro Paraná em si o potencial dos atletas nossos, né? Da nossa cidade e o que a gente tinha à época de tão bom, né? E que tem até hoje, né, Célio? Porque a nossa cidade é um celeiro de grandes atletas, de potenciais atletas, a gente sabe disso, né? Já tivemos muitos atletas que saíram aqui do próprio Internacional, também do Fanático, enfim, que saiu aqui do município e está galgando carreira profissional fora, né? E quando a gente se fala do Internacional, eu, por exemplo, tenho muito satisfação de falar disso, porque participei como repórter em situações de muita festa internacional, né? Tanto na Série A3, como você falou, em 2011 no Sul Brasileiro, né? E nas conquistas Paraná, que, por exemplo, que foi marcante contra o time lá da região de Medianeira ali, né? Sim. Então,
são histórias que a gente nunca esquece. Eu, por exemplo, nunca esqueço de um dos grandes feitos dessa cidade, foi o casamento de 50 anos do seu avô, né? Que eu acho que marcou a cidade, né? Como uma das maiores festas da cidade em comemoração ao seu casamento junto com a dona Selma de 50 anos. Isso marcou a cidade, né? Com certeza, né? O meu avô, enfim, a família sempre gostou de confraternizar, de ter amigos, né? O estilo nosso ser acolhedor e estar no meio. E comemorar, né? A vida, né? Comemorar. O Inter sempre comemorou cada vitória, cada momento, e sempre tirou lições de momentos, às vezes, de uma dificuldade, um momento de um vice-campeonato, né? O porquê do vice, mas foram poucos momentos assim, né? Muitos foram momentos de títulos mesmo, né? Hoje mesmo, se você adentrar ali na nossa sala de troféus, a gente tem 182 taças, né? A amostra e exposição. Então, é uma história brilhante escrita, né? Na qual, eu digo, na pessoa do seu Tico, a gente escreveu muitos capítulos disso, né? E tantos outros também que passaram junto na diretoria e foram presidente, enfim. Hoje a gente se orgulha de estar à frente do clube, e um clube que permanece com as suas raízes, com estrutura o seu sólida, né? Estrutura sólida. Estamos com um projeto agora, completou no dia 25 de maio, 3 anos do clube profissional, que está junto do ecossistema do Internacional, né? E que é a realidade, né, Thiago? Sim. Não é mais nenhuma fantasia, né? Não é uma fantasia, não. É um projeto consistente que faz parte do Internacional de Campo Largo, né? Nós estamos ali com o clube profissional justamente para oportunizar os nossos atletas, tanto no município, atletas que estão no nosso ecossistema ali, poder ter aqui em Campo Largo uma oportunidade profissional, né, de trabalho, e assim sucessivamente, né? Então, o Inter hoje, ele não é só um clube de futebol amador que hoje está comemorando 80 anos. Hoje ele é um grande ecossistema de formação de atletas, de formação de pessoas na sociedade. Nós temos o nosso projeto social ali, nós temos a nossa escolinha. Enfim, o clube, ele é aberto a ajudar a sociedade no modo geral, e com isso também os atletas aqui da região e assim por diante. Inclusive a comemoração começou com um grande feito também, que foi o Torresmo Day, né? Sim. Então a gente fez esse mês de maio um pouco diferente, né? A gente começou com o Festival do Torresmo Day, que foi uma festa muito bacana. Foram 3 dias muito bem organizado, que Campo Largo não teve isso até o momento, então a gente trouxe para cá esse festival. Foram muitos elogios, né, Célio? E para começar as comemorações, né? E agora na quarta-feira também a gente teve um jogo festivo, tava frio pra caramba, espantou um pouco o público, mas quem esteve lá pôde prestigiar um bate-bola dos veteranos do Internacional contra os veteranos do Hope Internacional, né? Foi uma noite bem agradável, tirando o clima frio, e foram atletas que passaram e carimbaram história no nosso clube do Inter. E jogadores, inclusive, que já nem estavam jogando bola mais, né? O Mirzinho, por exemplo, voltou, né? De uma cirurgia. Ele confessou pra mim que fazia 5 anos que ele não jogava. Então ele voltou bem, estava muito contente. E entre outros, né, que compareceram, enfim, treinadores nossos que passaram por ali também, o caso do Tivo, do Goiaba. Enfim, Goiaba, muito bacana, né? Quanta história com Goiaba aí, né? Quantas histórias. O Tivo, a gente brinca até hoje que o Tivo dizia, ó, não me vá louco, né? É isso aí, não me vá louco. Então, e essa era a ideia do jogo festivo, né? A gente reuniu o pessoal para conversar, bater papo e contar histórias mesmo, passagens vividas, né, no estádio, né? Como aquela passagem que até o Ricardo Coutro era junto com o Rafael Rugis, que o comandante naquela época, em 2015, que a gente fez uma final do Campo Larguense embaixo do barro ali, né? No estádio. Tinha mais de 20 centímetros quase de lama no estádio, e a gente conseguiu se consagrar campeão, né, Sérgio? Então, são histórias que vão passando, vindo à memória, enfim. Para você ter uma ideia, antigamente o jogo em si, ele começava muito antes, né? No meio de semana já nos bares, nos botecos. Entre os bares ali, né? Do Titio, do Chimim, enfim, pra palpite de jogo. Daí domingo passava, muitas vezes o meu avô com a caminhonete passava, pegar os jogadores, colocava na caçamba e iam jogar, né? Então, enfim, são todas inclusive as histórias, até eu li ali a matéria que tinha feito hoje, li sobre os bares, né? Sim. Inclusive em época de clássico, os bares não podiam se encontrar, senão dava rolo, né?
O pessoal dos bares, né? Era Sim. cada um lá no seu bar até a hora do jogo. Até né? a hora do jogo, enfim, tinha essa rivalidade sadia, vamos falar assim, né? Era muito de apostarem, enfim. Então, a gente ficou muito a par de todas essas histórias, né? E, enfim, viver o momento, né? Viver o dia de hoje. E nunca deixar se apagar isso, né? Não. Até porque você veja bem, hoje, o açougue, por exemplo, ele era hoje ele estaria do lado do campo, né? Isso. O primeiro campo do Internacional era ali no Reino, né? No Reino da Lucinha, onde é o CIOSP hoje ali, né? Ali era o primeiro campo do Internacional e teve uma época que transferiram o campo lá para o outro lado da cidade, mas hoje são 2 quadras, né? Então, hoje o Inter está, como a gente falou há pouco, né? Bem estruturado, chegando aos seus 80 anos bem vivido, 80 anos com muitos títulos, né? Com 80 anos em uma estrutura profissional de futebol, né? Podendo ser utilizada, tanto que o estádio hoje, como a gente sempre referencia, ele colocou Campo Largo no cenário do futebol profissional desde 2016, com partidas profissionais, né? Enfim, a gente está fazendo inclusive jogo Paraná Clube, vinha jogar aqui, né? Sim, o Paraná Clube esteve ano passado, esse ano a gente teve jogo também na primeira divisão do Campeonato Paranaense, com o Andraus mandante, né? Enfim, a gente está trilhando o caminho com pés no chão, né? E podendo usufruir, trazer para Campo Largo o melhor momento aí do futebol, tanto no amador quanto no profissional. Inclusive, hoje tem um aniversariante que já vestiu essa camisa e já foi campeão, inclusive, Mirão. Adamir Laval mora lá em Araçatuba, hoje está completando mais um ano de vida. Um grande abraço pro Mirão, né? Esse cara extremamente, ele é uma figura pitoresca, né? Era na cidade, o Mirão, né? Que vestiu também a camisa do Internacional, né? Sim, há um bom tempinho atrás aí, quase um ano atrás eu encontrei com ele, a gente conversou, tive a oportunidade de trocar uma conversa com ele ali, sensacional, Tem muita história, muitas pessoas que vêm trazer às vezes um momento, uma participação no Internacional, e é muito rico isso, sabe? Ver que o clube participou, fez momentos na vida das pessoas. Eu acredito que a gente, né, Célio, no legado de vida, a gente tem que ter os momentos, tem que ter o tempo, as passagens, né? Às vezes um simples momento dentro do clube, a pessoa se sente vitoriosa, se sente regenerada. Eu vejo que tem pessoas às vezes que sentam ali na arquibancada durante a semana, quando eu estou ali dando expediente, eu vejo que tem pessoas ali que ficam só relembrando talvez algum momento marcante, né? E é tão bom você ver isso e viver isso, sabe? Esses depoimentos, esses testemunhos, né? Poxa, em tal momento aconteceu isso, eu tô revivendo esse momento. Então é gostoso a gente ter isso na lembrança e estar vivo isso dentro do clube, né? E quando a gente tem Mirão aqui, a gente tem muitas figuras que marcaram, né, a época no Inter, que nem a gente falou do seu Ayrton, que era aquela pessoa humilde, mas que estava ali todo o tempo, ou era portaria, ou era cobrando, ou era, né, fazendo alguma coisa. Tinha o Rivelino, que era, né, na sua humildade, ali ajudando, sempre do lado, correndo atrás do seu Tico, né, e assim como o Alemão, né, o pessoal que trabalhou por ali, jogadores que a gente nunca vai esquecer, como o Neizinho, como passou por ali, inclusive teu tio, né, o Amarildo? Sim, o tio Amarildo, o tio César. César, né? Enfim, eu vou evitar falar nomes porque são tantas pessoas e às vezes seria um pouco injusto de esquecer. Recentemente um que ouve a gente direto, que sempre está nos ouvindo, o Ziquinho, por exemplo. Sim, conquistou muitas, né? Teve uma história linda ali no clube, enfim, tantas pessoas, né, que a gente acaba, eu tento de uma forma geral abraçar todas elas, né, com um sentimento internacionalista. A gente pode lembrar de grandes figuras como o Áureo, né, de zagueiro, hoje juiz, né, o Áureo foi um dos grandes zagueiros que passou por aqui. E assim como a gente vai lembrar aí, vai voltar na história e vai trazer muitos e muitos atletas se a gente for buscar. Eu, por exemplo, se eu for buscar na minha caixa de fotos lá em casa, eu tenho uma caixa, pra você ter uma ideia, que tem muita coisa, como o Giovani pegando pênalti, né? Foto que eu tirei do Giovani pegando pênalti, né? Tem seu Edi, que já foi, inclusive, treinador, que é o eterno seu Edi Nassa, né? Foi seu treinador, inclusive, né? E assim a gente poderia lembrar de muitas figuras, né? Mas lógico, é difícil a gente lembrar de todo mundo, até porque é muita gente, né? Muita gente, muita história, enfim. Então, de modo geral, assim, sinto-nos sempre acolhidos quando forem no estádio ali. Passem no estádio, vivam ali um momento. Hoje a gente tem quase 250 atletas que transitam ali por dia, Célio. É muita gente, né? Então,
eu fico feliz de ver o clube em movimento. Eu lá em casa tem uma camisa do Inter, sabia? Tem lá? Tem uma camisa do Inter porque o Boy teve aquela passagem rápida ali que foi o campeão, né? Acho que foi o último título, inclusive, né? Do Inter, né? Sim. Tem a camisa dele guardada lá. Hoje tava pensando nisso. Até ia trazer, acabei esquecendo, né? Não, mas isso, a gente sempre alguém tem uma camisa ou tá querendo uma camisa. Quem precisar também comprar a camiseta do Inter, a gente tem. Isso é importante citar, né? As tem pessoas a venda, quiserem. sim, ali na... Inclusive dos 80 anos, né? Tem dos 80 anos, uma camisa especial que foi feita aí para o ano agora 2025, né? E a gente sempre tem a venda ali na sala de troféus, ali na administração do clube, que fica ali na rua em frente ao cemitério, na Avenida Rui Barbosa, né? Então, se você não tem e quer, passe ali, a gente, se não tiver na hora, a gente encomenda e, enfim, o tamanho que precisar aí. Não podemos deixar de mandar um grande abraço pro seu tio Neguinho, né? Foi presidente, Ronaldo Gianetti, e tá aí sempre observando o trabalho de vocês. Tá junto, né? o tio Neguinho tá junto, assim como o meu irmão Rafael, hoje a diretoria ali, o próprio Juarez Buturi, o alemão que a gente chama, enfim, tem tantos outros ali, o Carloto pai, o Carloto filho, enfim. Às vezes eu lembro aqui, por exemplo, do Nelsinho, porque é meu ouvinte também, né? O Nelsinho tá sempre lá ligado. O Nelsinho a enciclopédia do Internacional, né? O Nelsinho passa todo dia na frente do estádio. Ele sempre tá conferindo e sempre tá por ali. Tá ali sempre na escuta, né? Ali é o trajeto dele, né? Então, um grande abraço também pro Nelson e pra todo mundo aí que tá nos ouvindo nesse momento. Thiago, leve sempre a certeza de que aquilo que a gente faz, né? Pensando sempre em fazer o certo, mesmo que saia errado, você teve a ideia ou teve a boa fé de fazer certo. Então, parabéns ao Internacional, parabéns aí por essa grande história, né? Que marcou a vida e marca a vida de muita gente, né? Desde da escolinha, como você disse, mas daqueles que também, né, vestiram e honraram essa camisa por muitos anos, e não só daqui de Campo Largo, de fora também. Mas é uma história que ninguém pode mudar ela, entendeu? Sim, então, parabéns, a história está sendo escrita, né? Cada dia um novo capítulo, né? A gente já alcançou a marca de 80 anos. Isso não é para qualquer um, né? Chegar como a gente está hoje, com a estrutura que a gente tem, enfim, com os projetos que nós temos para os próximos anos, né? Dentro do clube ali e agir também em algumas outras áreas, né? Isso também já está em pauta. Enfim, o clube está em movimento, eu acredito que é isso que a gente tem que estar preservando dentro dele e a vida continua sempre, né? Sempre com as melhores propostas. Tá certo, parabéns, Thiago, parabéns ao Internacional, muito obrigado pela sua visita aqui. Obrigado, parabéns ao Inter, parabéns a todos os internacionalistas, sintam-se abraçados pelo Internacional e vamos em frente que o mundo tá só nos esperando ainda. Nosso clube cresceu sem igual. Internacional é o time do meu coração. Internacional é o time do meu coração. Alvinegro é seu apelido. Na raça e da paixão, é dos clubes o mais aplaudido, será sempre o meu campeão.